Evangelho, quinta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, onde eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos voltar até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega o 16º capítulo do Evangelho de São Lucas. Esse capítulo recolhe alguns ensinamentos do Senhor e 2 parábolas importantes. A do administrador infiel, que está ao início do 16º capítulo, e a parábola do rico e do pobre Lázaro. Bom, ambas as parábolas vão fazer referência à questão do uso do dinheiro e da forma como uma pessoa escolhe viver sua vida. E dessa forma, a parábola de hoje nos é apresentada nessa última parte da segunda semana para nos recordar, última parte da segunda semana da Quaresma, para nos recordar aquilo que é o chamado do Senhor durante essa semana. Temos um coração que não seja indiferente à prática do bem e da caridade. Um coração que se posiciona pelas coisas de Deus. Como assim, Padre? Veja, não foi dita nenhuma coisa em desfavor direto em relação ao rico dessa parábola. Apenas que ele fazia festas e se vestia muito bem. O que nós já vimos nos textos anteriores, que lemos durante essa semana, que esse é um senho de contentamento, de conforto, de satisfação, de quem recebe os méritos e quem recebe as consolações nessa vida, quem escolhe ter nessa vida o seu fim último, ou seja, nessa vida está tudo aquilo que quero buscar em minha vida. É o sinal daquele que busca nesse tempo a satisfação e esquece dos bens eternos. Esquece daquelas realidades que vão para além das realidades materiais e esquecem, por fim,
daqueles desejos últimos do coração do homem que vão para além dos desejos dos nossos sentidos. Não fala que ele praticou alguma ação perversa e má, mas mostra para a gente, ao narrar Lázaro na condição que estava à porta de sua casa, narra para nós que ele não soube observar com misericórdia, ou seja, ele, tendo a oportunidade de escolher fazer o bem, não fez. Vocês se lembram quando o Senhor disse lá atrás, na parábola dos cabritos e das ovelhas, vêm para a minha direita, vão para a minha esquerda? A mesma parábola do rei, que quando chega, diz, venham para junto de mim, benditos do meu Pai, afastem-se de mim. E o ponto de discernimento do rei era todas as vezes em que eu estive abandonado, sedento, todas as vezes em que eu estive doente, encarcerado, e deixastes de fazer isso aonde meus irmãos. Deixar de escolher a prática da caridade, a prática do amor. Ainda há pouco, quando refletimos nesses últimos dias, víamos o quanto o texto bíblico colocava um peso sobre a escolha feita pelos fariseus. Como assim, Padre Fábio? O texto não dizia apenas que eles usavam roupas com longas franjas, com as frases da Escritura colocadas, estampadas ali, que eles em praça pública gostavam de ser saudados e procuravam receber saudações e de serem vistos, mas também que queriam isso, buscavam nisso a satisfação. Então, de certa forma, ali se estabelecia uma escolha. Se olhamos para o jovem rico, a dificuldade do jovem rico, ele também não fez nada de mal, vocês lembram? A única coisa é que ele deixou de escolher o que Jesus propôs a ele. Assim como o rico da parábola de hoje não faz nada de mal, digamos assim, ou seja, não tem nenhum pecado, nenhuma ofensa imediata à lei e aos profetas, mas não escolheu por si a caridade e a misericórdia que Deus ofereceu todos os dias a ele com Lázaro em sua porta. Vocês percebem agora o diálogo final do texto de hoje? Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Ou seja, se eles não escolheram, ou se eles não escolherem Moisés e os profetas, por meio de quem o Pai falou com eles, não escolherão também se um morto ressuscitar do reino dos mortos. E ali tem a referência, obviamente, a Cristo ressuscitado. Mas o ponto, então, não é ter entendido ou não ter entendido, ter visto ou não ter visto o sinal, mas ter escolhido. Também o rico havia entendido como o jovem rico da parábola havia entendido a lei. Tanto um quanto o outro tinham conhecimento. Tanto um quanto o outro viram o sinal de Deus. O jovem rico, fazendo agora a comparação entre as duas, né? Ele chegou inclusive aos pés do Senhor. E como o Senhor mesmo disse que está ao lado daquele que são os menores do seu reino, podemos dizer também que o homem rico da parábola de hoje
chegou junto aos pés do Senhor, vendo Lázaro, mendicante e sofredor, à porta de sua casa. Mas assim como o jovem rico, ao ouvir o chamado do Senhor para deixar tudo e segui-lo, virou as costas e foi embora triste, também esse homem rico da parábola de hoje, mesmo tendo visto e talvez, quem sabe, tendo se sentido muitas vezes tocado em relação a Lázaro, que esperava cair as migalhas, não se fala que as migalhas lhe eram dadas, mas que ele esperava. E se ele espera, isso é um sinal para o outro, quantas vezes encontramos ao longo exatamente dessas 2 semanas da Quaresma, o Antigo Testamento nos falar sobre oferecer pelos mais pobres, entregar pelos necessitados, dividir com aqueles que precisam, dar sem esperar receber a quem lhe pede. Então tudo isso a lei e os profetas havia contemplado. Tudo isso era ocasião na vida dele, mas ele deixou de escolher. E aqui, como o texto de hoje também tem um valor escatológico, não temos uma outra vida para tentar de novo. Tudo acontece aqui. E aí volta o chamado dessa segunda semana de não deixar passar essa oportunidade de escolher aquilo que é de Deus e de viver. Deixa que o Senhor conduza a sua história e escolha viver com Ele. Concentrar o foco, lembram da frase que a gente colocou? Pois é, concentrar o foco. Na medida em que o Senhor se faz ver em sua vida, escolha-o. Não deixa passar uma única ocasião, por menor que seja, de praticar o bem, de realizar a caridade, de amar aqueles que estão à sua volta, aqueles que o Senhor colocou na estrada de sua vida para serem amados por ti. Aqueles que o Senhor colocou para fazer conhecer o seu amor por ti e que o Senhor colocou também na estrada da sua vida para que você possa testemunhar ao mundo que és discípulo de Cristo e que vive com Ele e por Ele. Esse irmão que ali foi colocado para ajudar a manifestar o triunfo da glória de Deus sobre o seu modo de pensar, de viver, sobre o seu modo de agir, sobre o seu modo de estar ao lado do próximo. Pois a palavra e o ensinamento do Senhor que transforma a sua vida pode ser vista como a autêntica transformação por qualquer outra pessoa, quando olhando para você, verão a misericórdia de Deus acontecendo em sua vida, em seus gestos, em relação ao próximo. Assim seremos conhecidos como discípulos de Cristo. Não deixe essa ocasião passar na sua vida. Hoje a igreja celebra a memória de dois santos. Um muito conhecido de todos nós, outra um pouco menos, mas ambos trazem um grande testemunho sobre a caridade. São Patrício, patrono da Irlanda, foi levado como prisioneiro para a Irlanda. Ele nasceu na Grã-Bretanha. Olha que interessante. Depois, havia mais ou menos 16 anos, ele foi vendido como escravo, né? Depois disso, passado um período, então já era um homem, pois se passaram 6 anos, ele consegue fugir da Irlanda e voltar para a Grã-Bretanha. E ali inicia a sua história, o seu caminho de vida religiosa. E quando completa o seu percurso de vida religiosa, ele escolhe voltar para a terra onde ele foi prisioneiro, para a terra dos homens que um dia o odiaram, para ali viver a sua entrega de vida como sacerdote.
e futuramente se tornar bispo e cuidar de toda aquela terra, que antes foi para ele um povo que lhe trouxe dores e sofrimento. E querem saber uma coisa ainda mais bonita? Além de ter sido ele o grande apóstolo da Santíssima Trindade no anúncio do Evangelho por volta do 386, por volta do ano 400, em toda a região que hoje nós compreendemos como Inglaterra e Irlanda, mais especificamente a Irlanda, ele foi o grande defensor, do sacramento da confissão, da importância da confissão auricular, que é essa que nós realizamos hoje. Séculos mais tarde, a Igreja da Confissão Comunitária faz um passo muito importante, que é receber cada penitente na escuta e no recolhimento do sacramento como nós vivemos hoje. Ir até o sacerdote e declarar as suas culpas e receber o perdão. E esse mesmo sacerdote era aquele homem que tinha sido duramente ferido por aqueles que ele ama tanto e por quem decidiu entregar a vida. Quer testemunho mais lindo do que esse? Ele ainda teve uma grande sacada, vamos dizer assim. Na Irlanda, nos prados irlandeses, tem o famoso trevinho de três folhas, né? Que nós conhecemos mais pela fantasia e a lenda do famoso trevo de 4 folhas que traz sorte. Mas o trevo de 3 folhas é aquele que cresce, né? Em todos os lados e se tornou também símbolo do povo irlandês. Ele usou a imagem desse trevinho como símbolo para explicar a beleza da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus. 3 pessoas e um só Deus. Ele usou essa imagem para falar disso e foi um dos grandes evangelizadores da história do povo irlandês. E até hoje o trevinho é um símbolo particularmente cristão da Irlanda. Olha que maravilha, que grande testemunho. Aquele que não deixou passar, não foi indiferente nessa vida a escolher, colocar em prática aquilo que o Senhor lhe propôs e ao fazer da sua vida uma entrega de caridade. O outro santo, alguns de nós conhecem, mais particularmente aqueles do Sul, porque recolheram tantas obras, mas também no Rio de Janeiro é bem conhecida a história da beata Bárbara Mais. Esse é um nome que vai receber a santa, deixa o padre pegar aqui o nome completo dela. Esse, na verdade, é o nome da consagração religiosa. Ela é Então, no dia da consagração religiosa, ela e as outras 21 companheiras, ela recebeu o nome de Maria Bárbara da Santíssima Trindade. Ela nasceu em Viena, na Áustria, e veio para a região do Brasil depois que começou a perseguição, na metade do 1800, pela Revolução Liberal em Viena, a toda a igreja e a vida religiosa, e deram início, amparada pelo seu diretor espiritual, àquela que seria a congregação feminina deixa o padre pegar aqui, Congregação do Sagrado Coração de Maria. E se ocupariam particularmente daqueles que sofreram com a peste, daqueles que foram vítimas da guerra e daqueles que permaneciam abandonados. Seu trabalho se difundiu de maneira particular pelo Rio de Janeiro e mais tarde também pelo sul do Brasil, onde ela enfrentou
uma dura perseguição por calúnia e difamação contra a obra realizada por ela e suas irmãs. O que significa dizer que a perseguição, que antes na Áustria ameaçava a vida das comunidades religiosas, chegou também até as nossas terras. E com amor e entrega, ela se dedicou intensamente na região de Pelotas, na região de Porto Alegre e, posteriormente, no Catumbi, no Rio de Janeiro, o tempo em que ela permaneceu até a sua morte. Mas tem um particular aqui que eu queria chamar a atenção de vocês. Quando elas chegam no Rio de Janeiro, ainda sem terem professado os votos perpétuos, as irmãs... Deixa o padre pegar aqui, que escapou, que o texto é grande. Concepcionistas, a pedido de Dom Manuel do Monte, recebeu elas em seu convento. Essa comunidade religiosa, a pedido do bispo, a pedido do seu pastor, abre as portas de sua casa para receber esse grupo que chegava, que estava se preparando ainda, precisava aprender a língua, e estavam se preparando para dar esse passo importante que era a profissão dos votos, a profissão religiosa. Então, a história dessa inteira congregação passou delicadamente pela história de uma outra congregação, que foi a congregação das Irmãs Concepcionistas, que por 6 meses receberam as irmãs e deram a ela todo o apoio, todo o amparo necessário para que pudessem e conseguissem continuar atentas ao chamado do Senhor e percorrendo a estrada que o Senhor propunha a cada uma delas. Olha que grande obra de misericórdia e de caridade, de amor pelo próximo, realizaram as irmãs concepcionistas na hora de ajudar a beata Bárbara e as suas companheiras a darem início à congregação do Sagrado Coração de Maria no Brasil. É muito importante termos isso presente, porque às vezes pensamos que a caridade irá se desdobrar numa direção quase sempre qualificada entre aqueles que têm mais e aqueles que têm menos. Mas, na verdade, é entre aqueles que, escutando a Deus, estão disponíveis e aqueles que, suplicando a Deus, foram ouvidos. Então, o Senhor vem ao socorro dos mais necessitados e coloca em favor dele o coração, os olhos, os ouvidos de seus filhos, que estão unidos a ele por escutarem a sua palavra e seguirem os seus passos. Que essa quaresma nos coloque junto da grande fileira dos homens e mulheres que, obedecendo, que escutando a Deus, obedecem e entregam sua vida no cumprimento de sua vontade, e que, ao mesmo tempo, o nosso coração também, em suas dores, saiba com muita fidelidade e confiança suplicar ao Senhor o seu socorro e nele espere o socorro oportuno que nos leve em frente, sem fazermos barganha alguma com o dinheiro e com o poder, por um lado, e sem fazermos barganha alguma com o conforto e as satisfações, pelo outro lado. E dessa forma nos manteremos todos em Cristo e com Ele entraremos na vida eterna. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beata Bárbara, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, pela intercessão de São Patrício e de todos os santos irlandeses, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.